Paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, nós podemos ver que o exemplo é a melhor forma de nós ensinarmos e mostrarmos à sociedade o quanto é importante caminharmos nos caminhos do Senhor. Elias foi um homem que deu exemplo a cada passo que dava em sua vida. Fez coisas incríveis através do Espírito Santo de Deus, se utilizando da manifestação de Deus na sua vida. Isso porque foi fiel a Deus, soube ter o coração entregue ao Senhor e assim mostrando que tinha uma comunhão com Deus através dos exemplos que nós podemos ver na nossa leitura de hoje. Ele fez grandes maravilhas exatamente pela fidelidade que ele tinha com aquilo que Deus o convidava a viver. Nós, da mesma forma, recebemos os nossos compromissos para poder respeitar. E algumas pessoas, é claro, respeitam esses compromissos que Deus as impõe e colocou em suas vidas para poderem respeitar. Mas nós também sabemos muito bem que a maioria não faz isso. Nós temos os mandamentos de Deus e olhem que são apenas 2 que Cristo nos entregou para respeitarmos e conduzirmos Ele em nossas vidas. E nós, como a maioria de nós, não conseguimos respeitar todos eles. O primeiro é amando a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Em relação a Deus, nós temos idolatrias com outras coisas que não são voltadas à adoração a Deus. Entre elas estão os times de futebol, os políticos, os ídolos de música, artistas, entre outros que nós muitas vezes colocamos à frente de Deus e os adoramos muito mais do que o próprio Deus. É claro que isso não quer dizer que nós não possamos gostar de um esporte, que nós não possamos gostar de um artista, que coisa desse tipo. Nós podemos gostar sim. O problema é quando nós passamos a ser fã e a idolatrar aquela pessoa. Ele começa a tomar o lugar de Deus em nossas vidas. E assim é que vem o pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que amar ao próximo. E nós sabemos muito bem que uma das coisas que nós mais fazemos é brigar com os nossos irmãos. Brigas constantes nós criamos, às vezes por entrar em atrito por diferenças que nós temos. E Deus, se fosse fazer a mesma coisa conosco, já teria praticamente nos destruído. A nossa existência não seria mais possível porque Deus nos castigaria constantemente a ponto de perdermos as nossas vidas. Nós a todo momento contrariamos a Deus porque o que contraria a Deus é exatamente a desobediência. O simples fato de não amar o seu próximo, não amar o irmão que foi criado por Deus, nos mostra que nós estamos sendo irresponsáveis com o compromisso de amar o próximo como a ti mesmo. E assim nós sofreríamos as sanções e os castigos que Deus tem para cada um de nós. Porém, com a vinda de Cristo, esse castigo se postergou para frente. Nós só sofreremos as consequências desses castigos depois da nossa morte. Quando Cristo retornar para nos resgatar, aqueles que estiverem retos nos seus caminhos serão salvos. Mas aqueles que estiverem em pecado e não tiveram uma vida que cumpriu aquilo que foi convidado a Deus através dos mandamentos, infelizmente serão arrancados e jogados no fogo do inferno. E às vezes pessoas que moram conosco, nossos familiares, não receberão a salvação por simplesmente não amarem a Deus sobre todas as coisas, por terem adorações a outros ídolos e por não amar o próximo como a ti mesmo, maltratando as pessoas, às vezes sendo criminoso, sendo uma pessoa que rouba das pessoas. Isso é um exemplo de não amar ao próximo. E roubos podem ser simples às vezes. O fato de você trabalhar em uma empresa e retirar uma folha de papel que não é sua sem autorização é roubar, é retirar do outro aquilo que não te pertence. É tirar de alguém, mesmo que a pessoa pense que ele é rico, ele tem muito, isso não é seu. Mesmo a pessoa sendo rica, mesmo tendo muito, aqui foi um trabalho, um esforço dela, uma conquista dela. Aquilo não te pertence.
O que te pertence é aquilo que você trabalha para conquistar. Qualquer desavença, qualquer coisa que você faça tentando tirar proveito do seu irmão, estará provando que não está cumprindo em amar ao próximo como a ti mesmo. Elias, como na nossa história de hoje, fez grandes prodígios porque exatamente respeitava as leis e as regras que Deus o impunha em sua vida. E respeitando, nós simplesmente conquistaremos as mesmas graças que ele conquistou. Eliseu, da mesma forma, conquistou as graças porque soube respeitar aquilo que Deus o convidou, mesmo não sendo arrebatado, mas conquistou porque soube dar crédito àquilo que Deus o convidava a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Nosso Salmo responsorial traz o seguinte refrão: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, isso quer dizer, aquele que faz justiça, as pessoas justas. O que é uma pessoa justa? É exatamente aquela pessoa que pratica o amor de Deus com seu irmão, que faz justiça através do amor. Todas as vezes que nós agimos de forma a ser piedoso, a ajudar, a ser do bem para com o próximo, nós estaremos sendo justos, praticando aquilo que Deus nos convida a viver a todo instante. Como sabemos, Deus é amor. E sendo amor, Deus nos dá o direito de sermos nós mesmos, podendo fazer o que quisermos, mas nos impôs regras para cumprirmos. Agora, quando nós cumprimos essas regras, nós somos justos. Isso é ser justo diante dos olhos de Deus. É aquele que pratica aquilo que Deus o convida a viver. Hoje nós temos 2 mandamentos principais para cumprir e nós precisamos de respeitá-los à risca. E a maioria de nós não fazemos isso. Nós pisamos na bola, fazemos coisas erradas e por piedade do Deus poderoso e de Jesus Cristo e do Espírito Santo é que nós temos a nossa salvação. Porque se dependesse de nós para recebermos a salvação, jamais alcançaríamos ela. Tanto que Deus teve que enviar o seu próprio Filho para ser homem para nos salvar. Porque Deus, que conhece todas as coisas, sabia muito bem que não conseguiria homem nenhum na face da terra que conseguisse trilhar nos caminhos e ser cordeiro imolado sem pecados. É muito difícil para um homem ficar sem pecados. Desde a sua origem, sendo Adão e Eva, eles começaram a pecar desde o início dos tempos. O pecado é a desobediência, e Adão e Eva desobedeceram o pedido de Deus de não comer o fruto do pecado. E por isso, Deus teve piedade de nós e enviou Jesus Cristo para cumprir aquilo que nós conhecemos muito bem, que é a promessa da nossa salvação e da comunhão com Deus. Nós só temos isso porque Deus teve que enviar o seu Filho para ser homem e morrer na cruz, ser um holocausto para ser troca de acordo entre homem e Deus. Mas teve que enviar o seu Filho, porque ele não cometeria pecados. Mas nós, infelizmente, não conseguimos ser obedientes às regras de Deus. Deus nos impõe regras e a todo momento, por sermos livres, por termos a liberdade de fazermos o que quisermos e não conhecermos o perigo de desobedecermos a Deus, nós acabamos perdendo a nossa salvação e nos influenciando pelo pecado. Mas como Jesus, que vivia diante de Deus, conhecia a Deus, veio como um homem, mesmo tendo o direito de fazer o que quiser, ele sabia que Deus era muito maior do que qualquer desejo carnal. E nós somos influenciados pelo desejo da carne, e é esse desejo que faz com que nós nos tornemos pessoas injustas. É esse desejo da carne que nos faz sermos pessoas que se vingam dos nossos irmãos, que faz maldade, que rouba, que faz todo tipo de crueldade com o seu próximo. Por isso, se você quer ser justo, respeite os mandamentos de Deus. Essa é a primeira coisa que você deve começar a fazer. Já é um grande trabalho, uma grande jornada, porque
Todos os dias nós temos que enfrentar as nossas batalhas espirituais e as nossas batalhas carnais. Ter que ajudar as pessoas que nós não gostamos é uma das coisas mais difíceis que tem. Às vezes trabalhamos com pessoas que nós odiamos, que nós não queremos nem ver perto. Mas o convite de Deus é exatamente a se aproximar delas. Porque é muito fácil se aproximar de pessoas que nós amamos. Mas aproximar daquele que nós não amamos, isso é difícil. E isso é ser justo, porque você está respeitando aquilo que Deus te convida a viver, não aquilo que os homens estão pedindo. É claro que as nossas leis de homens têm exatamente isso. Que nós possamos viver em uma comunidade, em uma sociedade com leis que respeitem uns aos outros. Mas, se você respeita, não por causa das leis dos homens, mas por causa da lei de Deus, você receberá a vida eterna. Cristo sabia disso e por isso foi um homem sem pecados. Morreu na cruz sem cometer pecados. E nós somos convidados à mesma coisa, a sermos justos como Cristo foi. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. No nosso Evangelho de hoje, Jesus vem nos ensinar hoje a fazermos as nossas orações. E como sabemos muito bem, a nossa oração de referência que Cristo nos ensinou foi o Pai Nosso que todos nós conhecemos como cristãos. E essa é uma oração que nós geralmente copiamos e replicamos ela no nosso dia a dia. Porém, temos que ter muito cuidado em fazermos as nossas orações replicadas a Deus. E eu vou explicar a você por que isso é perigoso. Primeiro, a oração do Pai Nosso nos diz o seguinte: uma das frases importantíssimas as quais nós descumprimos: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma das coisas que nós temos muita dificuldade em fazer na nossa vida é perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E são várias as situações que nós passamos no nosso cotidiano, que nós guardamos mágoa, rancor, até mesmo ódio no nosso coração. Porém, quando alguém faz essa oração, ele está dizendo que não tem isso no seu coração, que ele não guarda mágoa de ninguém, que ele não guarda rancor de nenhuma pessoa. E nós sabemos muito bem que são raríssimas as pessoas que conseguem fazer isso. E geralmente são pessoas santas. As pessoas que não magoam o próximo e não guardam mágoa do próximo. A gente sabe muito bem que existem pessoas que têm o hábito de magoar o outro, maltratar a pessoa e 5 minutos depois parece que não aconteceu nada. Porém, isso não é uma pessoa de Cristo, porque se ele maltrata o seu irmão, ele não está amando ao próximo como a ti mesmo. E existem pessoas que tratam bem seu irmão na frente, tratam com o maior prazer, como se fossem irmãos, porém quando viram as costas, maltratam seu irmão. Isso também não é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é hipócrita. Fala de amor, mas pratica maldade por trás. O que Deus vem a nos convidar a fazer é exatamente a tratar bem o seu irmão na frente dele e quando estiver por trás, mesmo que tenha lá cultivando aquela mágoa no seu coração, que possa afastá-la do seu coração, utilizando as ferramentas de Deus, que é o Espírito Santo, fazendo suas orações, pedindo a Deus que o ilumine, tentando mostrar os caminhos de Deus para ele e para você mesmo, que precisa de ajuda para afastar o ódio e a maldade que está no seu coração em relação àquela pessoa. Fazer o possível para sentir no coração que aquilo seja algo neutro, que você não sinta nenhum sentimento ruim pelo seu irmão e que se afaste da sua carne o desejo de maltratá-lo. E muitas vezes nós maltratamos os nossos irmãos nos quais nós não gostamos. Nós maltratamos às vezes fazendo fofoca, levando conversa para as pessoas, até mesmo agredindo e retirando a vida dessa pessoa. Depende de cada situação. As situações pequenas que nós conhecemos, que é a fofoca, e as situações extremas, que é de retirar a vida do outro. Agora, aquele que faz uma fofoca ou retira a vida do outro, comete o mesmo pecado, que é o segundo, de não amar o próximo como a ti mesmo. A medida na balança é a mesma, porque para Deus só há 2 mandamentos. Se você descumprir qualquer um dos 2, por menor ou maior que seja o pecado, você será condenado com o mesmo peso,
porque não pode ser descumprido. É uma regra para ser seguida à risca e respeitada à risca. Ame o seu irmão sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Nada de arrumar desculpas para dizer: ah, mas ele pisou no meu pé, ah, mas ele maltratou a minha família, mas ele fez isso. Não há desculpas para maltratar o seu irmão. É claro que nosso coração é um coração pecador que vai desejar agir de acordo e segundo a nossa carne, mas somos convidados a agir segundo o Espírito Santo de Deus. É difícil, sabemos muito bem, porque somos apegados às coisas materiais. Coisas materiais são a nossa carne, o nosso carro, a nossa casa e assim por diante. Se agridem a nossa carne, nós queremos revidar e bater no nosso irmão. Se estragam o nosso carro ou estragam a nossa casa, nós vamos querer revidar e quebrar a casa do nosso irmão, quebrar o carro dele ou até mesmo retirar a vida do nosso irmão. E a isso nós somos convidados a nos afastar, mas sim a praticar o amor de Deus, a perdoar, assim como Deus nos perdoa as nossas faltas com Ele. Nós a todo momento desrespeitamos esses mandamentos de Deus e Deus não nos maltrata, não bate na nossa cara, não quebra nada nosso, porque nós estamos desrespeitando as suas regras. Mas quando nós perdemos alguma coisa na nossa vida pela nossa desobediência às regras de Deus, não é Deus agindo na nossa vida, não é Deus maltratando, não é Deus que está ali. Às vezes ouvimos as pessoas dizer que Deus está castigando, mas Deus não castiga ninguém. Quem castiga é você mesmo, que plantou coisas ruins para colher coisas ruins. Satanás está a todo momento esperando você errar para lhe dar o presente que é colher a maldade, colher as coisas ruins. Às vezes passamos fomes, perdemos as coisas na nossa vida porque exatamente desobedecemos às regras de Deus e servimos ao diabo. Servindo ao diabo, colheremos coisas ruins. Servindo a Deus, só colheremos coisas boas. E temos que entender, o que colheremos de Deus é espiritual. O que colheremos do diabo é carnal. Então ele atacará a nossa carne, para que nós nos enfraqueçamos espiritualmente. E Deus, quando nós servimos a Deus, Ele fortalece o nosso espírito. E a nossa carne manterá-se fortalecida se nós não fortalecermos ela com o pecado. Se fortalecermos com o pecado, infelizmente, perderemos a vida eterna. No mais, essa é a nossa explicação do nosso salmo, da nossa liturgia da palavra de hoje. E vamos dar uma passadinha aqui nos nossos recadinhos do nosso canal de hoje. Nós temos aqui já o da Odete Sobral. A Odete Sobral colocou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo. Gratidão pela resposta. Ótima quarta-feira para todos nós. Amém. Um abraço, Odete Sobral. A Doreci Nascimento colocou: bom dia, missionário Wagner. Deus, obrigado por mais um dia. Amém. Que Deus te abençoe, Doreci Nascimento. A Cláudia Barbosa colocou: bom dia. Bom dia, Cláudia Barbosa. Que a paz esteja contigo. A Ninha Lima também é uma participante assídua do nosso canal aqui. A gente tem um carinho, um respeito muito grande por ela. Bom dia, Senhor, meu Deus. Vem derramar chuva de bênçãos em todas as áreas de minha vida. Amém. Que a paz esteja contigo, Ninha Lima. A Eva Dozin Maria. Deus Pai Todo-Poderoso tem misericórdia dos idosos e das crianças abandonadas, de todos os moradores de rua. Amém. É verdade. Os moradores de rua, a gente está começando a chegar um tempo de chuva aqui na nossa região, e os moradores de ruas, infelizmente, muitas vezes acabam ficando na chuva, pegando doenças, ainda mais nessa pandemia que a gente está passando. Então eles acabam sofrendo muito. Mas a gente sabe que muitos deles fazem esse tipo de escolha por opção própria e acabam vivendo esse tipo de coisa por escolhas delas mesmas, né? Mas que Deus possa olhar por elas, possa as proteger de toda a maldade, de todas as doenças desse mundo. Nós temos aqui, deixa eu olhar,
a Milena Aparecida, que é a nossa amiga que também está sempre vindo no nosso canal aqui e deixando um recadinho. Amém, Milena? Um bom dia e que a paz do Senhor esteja contigo. No mais, um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vós. Que a paz esteja com cada um de vós.